Olá, professor José Sidney. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a eleição divina. Nos dois primeiros vídeos, falei sobre a eleição de Cristo, a eleição dos anjos, a eleição dos patriarcas de Israel. Este é o terceiro vídeo. Nós vamos iniciar o nosso assunto procurando entender melhor a doutrina da eleição. Para isso, temos duas perguntas que são importantes para o nosso entendimento do assunto. E a primeira pergunta, a que vou responder, é: para quem Cristo veio ao mundo e para quê? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e verso 11, falando de Cristo, o evangelista diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bem, quem são essas pessoas a quem João se refere como sendo pertencentes a Jesus? Jesus veio para os seus. Quem eram essas pessoas que o pronome possessivo se refere, o pronome possessivo seus? Claro que naturalmente são os judeus, os filhos de Israel. Eles são o povo escolhido, o povo eleito. Jesus veio para eles. A promessa de enviar o Messias e o Salvador foi feita aos judeus. Jesus veio para eles. Então fica claro aqui nesta passagem para quem Jesus veio. Veio para os seus. Quem são esses? Os seus são o povo eleito, o povo de Israel. Outra passagem que nos mostra para quem Cristo veio ao mundo, encontramos em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Nessa passagem, uma mulher cananeia sai ao encontro de Jesus, clamando e lhe pedindo socorro porque a sua filha estava endemoniada. Como Jesus, a princípio, não lhe desse resposta, os discípulos então disseram para Jesus: Mestre, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Cristo responde de imediato aos seus discípulos, Mateus 15, verso 24, ele disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram essas ovelhas perdidas para quem Jesus foi enviado da casa de Israel? Claro, os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó. Eles eram os eleitos por direito de nascimento da linhagem eleita, conforme já disse em outro vídeo, linhagem eleita Abraão, Isaque e Jacó. Quando a mulher se aproxima de Jesus, ela disse: Senhor, socorre-me. Jesus também responde de imediato: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas ela responde de imediato: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos. O pão simboliza o quê? O que era o pão? Que Jesus não podia tirar dos filhos, dos judeus, dos eleitos e dá-lo aos cachorrinhos. Claro, o pão eram as boas novas, o evangelho que Cristo anunciava. Esse pão era para os eleitos. O pão era dos filhos, não seria para os gentios, representado aqui na figura dos cachorrinhos. Jesus sabia que veio ao mundo para os eleitos, para trazer o pão, para trazer o evangelho, para trazer a vida, para redimir o povo eleito, para redimir os seus irmãos. O evangelho era para eles. No entanto, a mulher disse algo que Jesus
sabia que também era a verdade. Ela falou assim: os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Também os cachorrinhos, os gentios, poderiam participar desta bênção que foi dada, prometida a Israel, aos judeus, ao povo eleito. Ela poderia participar, como fazendo parte dos gentios, os cachorrinhos. Jesus não repreendeu a mulher quando disse esta palavra, no entanto, a confirmou, porque sabia que era verdade. O evangelho, primeiramente, para os judeus, para os eleitos, mas também para os cachorrinhos, para os gentios. E Jesus, então, responde: ó mulher, grande é a tua fé, que isto seja feito, né, que seja feito como você deseja, que era a cura da filha, e a palavra diz que naquela mesma hora a sua filha ficou curada. Bom, estes dois textos, para mim, deixam bem claro que Cristo foi enviado pelo Pai para o seu povo eleito, para os irmãos de Jesus, com a missão de redimi-los dos seus pecados, com a missão de ser o Messias prometido a eles. Cristo veio para os eleitos, e esses eleitos são o povo eleito por Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus são o povo eleito. E para que Cristo veio como cumprimento das promessas de Israel? Para que ele veio ao mundo? Cristo veio ao mundo para ser o Rei eterno de Israel, o Rei prometido nas Escrituras, o Rei dos judeus e também Rei de todos os gentios, os cachorrinhos, que nele crescem. O anjo Gabriel, quando anunciou a Maria que ela geraria o Cristo, disse também para o que ele nasceria, para ser rei que se assentaria no trono de Davi. Veio para assumir um reino que não terá fim, e nós vamos participar desse reino. O anjo disse para Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E diante de Pilatos, quando no momento da sua paixão, quando estava preso, foi açoitado, sendo interrogado por Pilatos, Jesus respondeu que era rei diante da pergunta de Pilatos, que disse: tu és rei? E Jesus responde: então, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos então pergunta: logo tu és rei? Jesus mais uma vez responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Veio ao mundo para ser rei. Muito bem. Para quem Cristo veio e para quê? Cristo veio para os judeus, para os eleitos, para ser rei de Israel. Muito bem, veio para libertar o seu povo dos seus pecados, para reinar eternamente. Mas ainda há uma outra pergunta que deve ser respondida, para que possamos melhor entender sobre o assunto da eleição divina. O evangelho era para quem em primeiro lugar? A resposta a essa indagação amplia o nosso entendimento sobre o que falei ao responder a primeira pergunta, que foi para quem o Messias veio ao mundo e para quê. Na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro do judeu e depois do grego, o grego aqui representando os gentios. O apóstolo Paulo sabia que devia obedecer a esse critério e ordem. O evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. O evangelho devia ser pregado primeiramente aos judeus, e depois que os judeus tivessem recebido a palavra, então o evangelho seria pregado aos gentios.
E nada impedia também que, ao mesmo tempo, concomitantemente, pregando aos judeus, também o evangelho se estendesse aos gentios. Mas a ordem era esta, primeiro aos judeus, depois aos gentios. E para confirmar, nós temos em Atos 13, capítulo 13, verso 46, encontramos Paulo e Barnabé pregando na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Nesse dia, Lucas, em Atos 13, 44, diz: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, quando viram a multidão de gentios que veio para ouvir o evangelho, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que, primeiro, a vós se vos pregasse a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13, 46. Da resposta à pergunta para quem o evangelho era pregado em primeiro lugar, e dos versos que a comprovam, percebe-se claramente a ordem estabelecida na pregação do evangelho. É esta ordem, primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Paulo, ao pregar o evangelho de Cristo, segue esta ordem rigorosamente. Primeiro pregar aos judeus e depois aos gentios. Se os judeus criam em Cristo como o Messias, formava-se uma comunidade cristã e também a pregação era estendida aos gentios. Sempre foi assim. Por que Paulo fazia isso? Porque sabia que os judeus, por causa das promessas divinas, eram dignos de ouvir em primeiro lugar o evangelho da salvação e que fosse anunciado a eles que o Messias prometido era Jesus a quem crucificaram. É importante que tenhamos isto marcado na nossa mente, esse fato constatado, que os judeus têm prioridade em ouvir o evangelho, e isto é importante para que se entenda melhor a eleição. Bom, no próximo vídeo vamos tratar deste assunto, vamos continuar sobre o assunto qual estamos falando. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo sobre o assunto a eleição divina. Amém. Deus o abençoe. Amém.